Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, né, sobre, sobre o cosmos, né, sobre os mistérios da natureza. Hoje eu não vou falar nada sobre física diretamente, nem sobre astronomia, mas eu quero apresentar aqui algumas discussões que a gente sempre faz aqui nos grupos, que estão relacionados à discussão sobre filosofia e ciência. E obviamente que nem sempre existem discussões que estão de acordo com aquilo que a gente pensa, né? Afinal de contas, a liberdade de expressão, né? De falar o que a gente pensa, o que a gente acha que está certo, todo mundo deve ter. Então, grupos como esse que eu participo, às vezes existem pessoas que, por ignorância ou até mesmo por má fé, né, entram no grupo e trazem à tona algumas questões que beiram ao ridículo, né? Então eu vou fazer aqui algumas abordagens, né? Não vou falar o nome da pessoa porque eu acho isso que não é ético, né? Mas só para a gente entender como é que está a relação das pessoas com a ciência, né? Existe uma grande discussão, né? Principalmente nos dias atuais, que envolve metafísica, né, que envolve ciência propriamente dita, e a metafísica muito associada aos conceitos de religiosidade das pessoas, como se a religião, né, tivesse respostas para o que acontece com a ciência, e como se a ciência, né, ela fosse inimiga da religião. Na verdade, são duas coisas distintas. Uma, né, está associada à fé das pessoas, ao ocultismo, né, aquilo que a gente acredita, as divindades, e o outro, né, conhecimento, né, o outro ramo do conhecimento humano está associado à filosofia, né, à ciência, né, à busca por novos saberes, né. Não é apenas para confrontar que existe a ciência, né. A ciência existe para procurar respostas. Enquanto que a filosofia ela possibilita a busca por essas respostas, ela indaga, né, ela traz a curiosidade, a ciência ela vai atrás, né, ela procura respostas, ela estuda, né, as leis, ela procura provar matematicamente, ela procura provar experimentalmente. Então o Diego, eu já falei o nome do cara, mas não vou falar o nome todo, né? Ele me pede para provar, né, os bilhões de anos que a Terra tem, né? Segundo ele, não tem como se fazer isso. Obviamente que se você não estuda a respeito das técnicas de datação da idade de objetos, da idade de minerais, né, da idade de determinadas substâncias, né? Quando eu falo isso, estou falando também dos fósseis, né? A gente não chega nessa luz de que é possível sim saber a idade das coisas sem voltar no tempo, né? Sem voltar fisicamente, sem construir uma máquina do tempo e voltar até lá, mesmo porque é impossível fazer isso. Então, em resposta ao Diego aqui, eu vou falar aqui como é que é possível você saber de fato a idade das coisas sem você ter elementos físicos, né, temporais que possam lhe garantir isso. A gente hoje, né, tem algumas técnicas de datação, né, dos materiais ou de fósseis, ou até mesmo da Terra, né, a partir da utilização de elementos químicos que sofrem o que a gente chama de decaimento, né? Então esse decaimento nada mais é do que um processo que acontece com as substâncias ou com os elementos químicos radioativos, ou seja, existem elementos químicos na tabela periódica ali que são extremamente instáveis, né? Outros são relativamente instáveis e outros são muito estáveis. Apesar disso, todos os elementos químicos sofrem um determinado processo de decaimento, ou seja, de emissão de energia ou de partículas radioativas, né? Esse processo de decaimento ele pode ser estudado a partir da meia-vida desses elementos. A meia-vida é o tempo que esse elemento químico leva, né,
para decair pela metade, né? Então, por exemplo, se um elemento químico hoje você pega lá uma determinada amostra de um elemento químico e ele está lá, digamos que tem 100% desse material, né? E você faz o estudo daqui a 10 anos e esse material decaiu, ou seja, você vai ver que só resta 50% desse material, é porque houve um decaimento de 50% em 10 anos. Ou seja, a meia-vida desse elemento, né, radioativo é de 10 anos, ou seja, a cada 10 anos ele sofre um decaimento, né, ele sofre uma meia-vida. Então, se eu tinha, por exemplo, 100 gramas do material, daqui a 10 anos eu vou ter 50 gramas, daqui a mais 10 anos eu vou ter 25 gramas, depois 12 gramas e meio, e assim você vai analisando em quanto tempo esse elemento vai decair completamente. Claro que isso tende ao infinito, porque sempre vai ter alguma massazinha ali, mas o processo de decaimento é isso. Então, os cientistas, eles utilizam basicamente elementos químicos que têm meia-vidas, que são adequadas ao tipo de datação que se faz necessário ali. Então, por exemplo, se você quer fazer a datação de um determinado fóssil humano, né, você vai fazer essa datação com um elemento químico que a gente chama de carbono 14. Por quê? Porque o tempo de decaimento desse carbono é compatível com a idade dos seres vivos. Então você vai lá pegar uma amostra, né, desse fóssil, né, fazer um estudo, uma análise desse decaimento, e a partir da análise desse decaimento você vê, né, o tempo de meia-vida do carbono naquele material, daí você vai conseguir datar o tempo que aquele material existe, né? É assim que se faz a datação dos fósseis aqui na Terra. Porém, existem idades de algumas coisas, principalmente de alguns minerais, né, algumas rochas, que não podem ser datados com carbono 14, porque o tempo de meia-vida do carbono 14 não é compatível com o tempo da história daquele mineral. Então, para esse tipo de datação, uma das técnicas que vai se utilizar é você analisar a meia-vida de um elemento extremamente estável, né? Ou seja, que tem uma meia-vida muito longa. Então, o elemento que eles utilizam para isso, que é encontrado com abundância aqui na Terra, é o urânio 238, porque ele tem uma meia-vida de bilhões de anos. Então, é a partir daí que nós conseguimos fazer uma medição do tempo de existência do planeta Terra, através da datação de rochas que contêm o urânio 238, tá certo? Então, para vocês aí que não sabiam disso, é assim que se faz a datação da idade de algumas substâncias e alguns materiais que nós encontramos aqui na Terra, beleza? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.